Seção 2ª. Da acessibilidade, segurança e revestimento das calçadas. Artigo 12. Para garantir acessibilidade e segurança, as calçadas deverão preencher os seguintes requisitos. Inciso 1º. Nas calçadas com largura inferior a 0,2 metros, poderão ser utilizados os seguintes materiais, à escolha do proprietário do imóvel, de acordo com o modelo do anexo 2º desta lei complementar. Alínea A. Placa de concreto vibroprensada. Alínea B. Concreto desempenado in loco. Alínea C. Bloco intertravado de concreto. Inciso 2º. Nas calçadas com largura igual ou superior a 0,2 metros, poderão ser utilizados os materiais descritos nas alíneas A ou C do inciso 1º, à escolha do proprietário do imóvel, de acordo com o modelo B do anexo 2º desta lei complementar. Inciso 3º. Nas calçadas com largura superior a 0,5 metros, com ciclovia, deverá ser utilizado o material descrito na alínea C do inciso 1º, de acordo com o modelo C do anexo 2º desta lei complementar. Inciso 4º. Nas calçadas com largura superior a 1,6 metros, deverá, obrigatoriamente, ser instalado piso podotátil a uma distância de 60 centímetros do alinhamento do muro, conforme pauta apresentada pela Secretaria Municipal de Urbanismo. Inciso 5º. Inclinação transversal de, no mínimo, 1% e, no máximo, 3%, observadas as normas da ABNT. Inciso 6º. Continuidade e ausência de mudanças abruptas de nível ou inclinação. Inciso 7º. As águas pluviais deverão ser direcionadas por meio de condutores, nunca por cima da calçada. Inciso 8º. Utilização de meio-fio em concreto moldado in loco ou pré-moldado com as dimensões de, no mínimo, 80 centímetros, 80 centímetros, de comprimento, 10 centímetros, 10 centímetros, de largura e 30 centímetros, 30 centímetros, de altura. Inciso 9º. O rebaixo para veículos e pedestres deverá ser previsto junto à faixa de serviço e ocupará no máximo 20% da largura da calçada, podendo ser rebaixado até 50% da testada do imóvel, exceto para terrenos com testada menor que 10 metros, que poderão utilizar o rebaixo de até 5 metros, 5 metros. Inciso 10. A largura máxima permitida dos rebaixos para veículos e pedestres é de 10 metros, para cada rebaixo, com exceção dos casos especificados em regulamento. Inciso 11. A dimensão mínima do afastamento entre rebaixos deverá ser de 0,5 metros, sendo que o rebaixo e suas concordâncias não poderão ultrapassar a divisa do imóvel com o confrontante, devendo os acessos estarem a, no mínimo, 5 metros de distância da esquina. Inciso 12. No caso de acesso aos postos de abastecimento de combustíveis e aos estacionamentos abertos ao público, deverá haver delimitação com elemento físico, floreira, mureta, correntes, taxas ou similares, na linha que divide a calçada e nos locais de acesso. Inciso 13. O desnível entre a calçada e o terreno lindeiro deverá ser solucionado de forma a não interferir na faixa livre. Inciso 14. Poderão ser autorizadas vagas de estacionamento provisório dentro do recuo, desde que este tenha largura igual ou maior que 5 metros, e que os veículos não ocupem a faixa livre da calçada. Inciso 15. Quando a via tiver mais de 20% de declividade, será permitida a construção de escadas na calçada com degraus de, no máximo, 18 centímetros de altura e, no mínimo, 28 centímetros de profundidade. Parágrafo 1º.
O revestimento de concreto desempenado in loco deverá ser executado com juntas de dilatação, formando quadros de, no máximo, 2 metros x 2 metros, 2 metros por 2 metros. Parágrafo 2º. A utilização do revestimento distinto do especificado no inciso I do caput dependerá de autorização da Secretaria Municipal de Urbanismo, sendo vedado, em qualquer caso, o uso de piso cerâmico. Artigo 13. O piso podotátil, o revestimento tipo bloco intertravado de concreto e a placa de concreto vibroprensada serão exigidos nos locais onde houver maior fluxo de pedestres e nas áreas de interesse turístico, a critério do órgão competente, e sua instalação deverá observar as normas técnicas e os modelos elaborados pela Secretaria Municipal de Urbanismo. Seção 3ª. Do ajardinamento e do mobiliário urbano. Artigo 14. O mobiliário urbano e o ajardinamento dependerão de autorização do órgão competente e deverão: inciso 1º. Ser instalados na faixa de serviço. Inciso 2º. Preservar a visibilidade entre motoristas e pedestres. Inciso 3º. Ser instalados em locais que não intervenham no rebaixamento das calçadas. Inciso 4º. Garantir a autonomia e segurança de sua utilização. Inciso 5º. Ser posicionados de forma a não comprometer a circulação dos pedestres. Inciso 6º. Ocupar somente a faixa de serviço, junto ao meio-fio, respeitando a faixa livre. Parágrafo 1º. Será permitido na faixa de acesso ao imóvel o plantio de vegetação de pequeno porte, em canteiros. Parágrafo 2º. O ajardinamento a ser implantado nas calçadas não deverá adotar plantas de espécies agressivas, tóxicas, com espinhos ou que avancem sobre a faixa livre e obstruam a passagem do pedestre, respeitada a legislação pertinente. Artigo 15. O plantio de árvores far-se-á, em caixa com dimensão mínima de 80 cm x 80 cm, 80 cm por 80 cm, e indutor de raiz de tubo de concreto pré-moldado com diâmetro mínimo de 60 cm, 60 cm. Artigo 16. Respeitada a legislação específica, as espécies de árvores a serem plantadas nas calçadas deverão seguir a recomendação da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Itajaí (FAMAI) e manter, em relação ao plantio, as seguintes distâncias. Inciso 1º. Árvores de pequeno porte. De 5 metros em 5 metros, 5 em 5 metros. Inciso 2º. Árvores de médio porte. De 8 metros em 8 metros, 8 em 8 metros. Inciso 3º. Árvores de grande porte. De 12 metros em 12 metros, 12 em 12 metros. Artigo 17. O ajardinamento em calçadas com largura inferior a 1,80 metros, 1,80 centímetros, fica sujeito à análise e aprovação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.